bênção, glória a Deus. É verdade, a gente passou um momento, na verdade, a gente passou o dia todo quase aqui na igreja, eu e as meninas, né? Montando as coisas ali, preparando um café. E foi um tempo muito especial, assim, de palavra, de conhecimento ali, do que a gente pode viver através da dança, né? De uma ferramenta que o Senhor entregou poderosa, assim, para a gente romper barreiras, né? E dentro disso, a Lu pediu para mim trazer uma palavra até para continuar aquilo que a gente já estava vivendo hoje pela tarde, né? Para vocês. E então eu fui buscar no Senhor e o Senhor me lembrou de um devocional que eu fiz há um tempo atrás, que falava sobre servir por um legado. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis 35:8. Vou falar de uma pessoa que é bem desconhecida na Bíblia. 35:8. Amém? Amém. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao lado sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho no 35:6 ali. A gente vai 35:6 e vai dar continuidade até o 8. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, que ficava na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido para ele, quando estava fugindo de seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo de uma árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. E daí, quando eu estava fazendo meu devocional, eu fiquei... Essa passagem específica ali da parte de Débora me chamou muita atenção. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, que mulher poderosa que Jacó lembrou dela, né? Ela era babá serva de Rebeca, sua mãe. E ele, assim que ela faleceu, ele sepultou ela no mesmo lugar, ali na mesma região, que o Senhor havia aparecido para ele, que ele já havia levantado um altar de adoração ao Senhor. Então eu pensei assim, poxa, essa mulher deixou um legado. E ela não é uma mulher conhecida. Essa Débora aqui, ela só tem essa passagem que fala sobre ela na Bíblia. Porém, ela deixou o legado ali não só na vida de Jacó, né? Mas na geração de Jacó, porque ela primeiro foi serva de Rebeca, que é a mãe de Jacó. Então, ela não foi só Jacó que ela serviu com zelo e amor ali. Foi toda a família de Rebeca ali, Isaac, né? E Jacó, Esaú, enfim, toda aquela geração ali foi beneficiada pelo serviço em amor dela, né? E daí dentro disso, o que o Senhor me fez, então, me trouxe à memória, né? E alguns pontos que Débora ali ela fez para ser lembrada. Algo que eu vejo muito que provavelmente ela fez para ser lembrada foi servir com fidelidade, né? Ela continuou ali um serviço, ela deixou toda a sua família, todos os seus afazeres, toda a sua casa, toda a região que ela morava para servir Rebeca. E Rebeca, ela não ficou na cidade que ela nasceu, né? A gente vê que ela foi de encontro a Isaac. Então, ela viveu como Isaac ali. E Débora... obrigada. E Débora, ela continuou seguindo Rebeca. Então, ela fez um serviço não pontual. Ela não serviu pontualmente a alguém. Não, ela continuou essa trajetória. Ela foi servindo toda aquela geração em fidelidade, né? E daí a gente vê lá em Mateus 25:21. Gostaria que vocês abrissem comigo. Que a palavra fala sobre fidelidade, né? Muito bem, empregado bom e fiel.
disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Essa passagem é uma das passagens que também me marca porque o Senhor, Ele não despreza a nossa fidelidade no pouco, né? Na verdade, ele nos entrega pouco, mas para que a gente consiga multiplicar aquele pouco e virar muito, né? Para que, de fato, a gente com esse pouco consiga fazer com fidelidade, né? E daí ele fala, venha festejar comigo. Aquilo que você vem comigo, vamos festejar porque você foi fiel no pouco. E muitas vezes é assim. Às vezes, e eu não estou falando de servir por legado na igreja, tá? Isso também é uma bênção, meu Deus. E quem não serve, faço esse convite para vocês. Servir na igreja é uma maravilha. A gente, de fato, vive muitas experiências com o Senhor servindo na igreja. A gente é muito edificado com isso. Mas será que a gente tem sido fiel no nosso trabalho, com os nossos patrões? Será que a gente tem conseguido servir com fidelidade ali, em todas as coisas que o Senhor nos entregou? A gente sabe que tem gente que às vezes não trabalha, né, fora, mas no estudo, às vezes no nosso estudo ali, muitas vezes os nossos pais acabam depositando realmente uma confiança nas nossas vidas, né? E será que a gente tem sido fiel a isso, ao que o Senhor tem nos entregado ali na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso serviço? Temos servido com fidelidade para alcançar esse lugar de legado? Outro ponto que o Senhor também que me marcou a vida de Débora foi o amor que gera memórias. Ela amou aquela família a ponto deles chorarem pela morte dela, né? Deles montarem uma sepultura para ela com o título Carvalho de Pranto, né? Ou Carvalhos de Lágrima, porque eles sofreram por amor, pela memória que ela deixou, né? Por aquele legado que ela deixou. E daí eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Hebreus 6:10. Tentei contextualizar bastante com a Bíblia aqui. Eu falei para Luana, vai ser rápido, porque eu sou nervosa? Não. Vai ser rapidinho, 5 minutos. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continuem com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam, não querendo que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu. E esse amor que gera memórias é justamente sobre estar nesse lugar de entender que o Senhor não esquece o trabalho que a gente faz. Ele pode ser pequeno, pode ser um trabalho grande, pode ser um trabalho que às vezes é visto, pode ser um trabalho que não é visto, mas Ele não esquece. Esse trabalho não vai entrar no esquecimento do Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus que olha tudo, né? A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Então, se os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e o Senhor não é injusto, Ele não esquece o trabalho que a gente faz. Então, por isso eu queria te convidar a amar, né? Amar de fato, a gerar esse lugar de memória, né? A gerar esse lugar de que pessoas lembrem de você pelo tanto que você amou fazendo aquilo, né? Porque quando a gente ama algo, quando a gente ama uma pessoa ou ama algo que foi nos entregue, a gente nunca faz de qualquer jeito, né? Quando eu comecei a namorar com o Bruno ali, eu sou, uma das minhas linguagens de amor também é presente, né? Já fica a dica, gente. Faço dia 23 de janeiro. É o aniversário. Mas uma das coisas que eu gostava de fazer muito, eu sei que o Bruno gosta de música, essas coisas de música, de instrumentos, essas coisas aí. E daí, então eu queria agradar ele, né? Gostava muito dele.
Não entendia nada, gente. Teve um dia até que eu pedi conselho pro William. Falei, William, como que eu compro um microfone? Assim, que microfone que é bom para dar de presente, né? E daí eu queria fazer de tudo assim para agradar, né? Daí foi lá, comprei um microfone e tal, dei para ele. E estamos casados, deu certo? Deu certo, fica diga. Não, mas só se for de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando a gente ama algo e quando a gente ama alguém, a gente não poupa esforços para fazer algo bem feito, sabe? Para entregar algo bom, de qualidade, para que de fato para que faça aquela pessoa feliz. E com isso gera memórias, porque o microfone está sendo super usado, né? Está sendo usado para fazer várias coisas, inclusive gravações, e gerou memória no Bruno. E isso é na nossa vida num contexto geral, sabe? Isso é na nossa escola, isso é no nosso trabalho. E principalmente no trabalho, gente. Às vezes a gente tem cai na tentação de achar que o trabalho é só o trabalho para mim ganhar meu salário. Mas na verdade não. Na verdade, se a gente faz bem feito, com amor, com zelo, ele é um trampolim para a gente crescer, sabe? Ele só nos joga para cima. Então, de fato, a gente acaba sendo reconhecido pelo nosso bom trabalho. Então, fica esse ponto aqui, que foi um dos pontos que o Senhor falou comigo, um amor que gera memórias, né? E outro ponto que ali na vida de Débora, que fica algo que evidencia ali na vida dela, né? É que o valor vai além de títulos. Débora, ela não era alguém com títulos. Ela não era alguém super, como eu falei, ela não era alguém conhecida. Ela não era... A gente tem a Débora juíza, mas ela não era uma juíza nesse caso. Ela era uma serva. Mas ela serviu além do título dela e ela teve um legado que muitos que tiveram títulos não apareceram na Bíblia e não foram sepultados como ela foi em lágrimas, né? E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos 9:35. Aqui os discípulos estavam discutindo quem que era o maior, quem que era o menor, né? E daí Jesus pega e fala para eles assim, 9:35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. E daí o que o Senhor nos fala com isso, né? Que independente da posição que a gente está, independente se você tem um microfone para falar ou se você está servindo em um lugar mais escondido, né? O valor, ele é além de títulos. Ele é além de uma imagem, ele é além de uma posição. Aquele que quer ser o maior, como o Senhor fala, que seja o menor, que seja aquele que serve. Até porque a nossa esperança, ela não está aqui nas coisas terrenas, né? Ela não está naquilo que a gente pode ver aqui. A nossa esperança está no céu. E para a gente alcançar lugares grandes nas regiões celestiais, que a gente queira ter esse coração, como o Senhor fala aqui, né? Que é de fato um coração daquele que serve, que seja o último. E daí depois, o Senhor fala de criança, né? No decorrer ali de Marcos 9:35. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. Então o Senhor meio que já faz um contexto aqui, ó. Tá vendo essa criança? Ela não pede nada para mim. Tipo, ela não quer título, mas ela tá aqui, ó, no meu colo, tá só recebendo, desfrutando. Então, tipo, é isso que o Senhor espera de nós, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente entra nesse lugar de, poxa, né, de querer, às vezes, um mérito, um destaque, algo nesse sentido. Mas olha além do título, sabe? Porque é isso que o Senhor fala aqui na Bíblia, né? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. É o que eu quero perguntar para vocês, né?
o que mais vale, agradar quem está aqui ou agradar o Senhor? Agradar o Senhor. Porque a gente espera pela eternidade, né? A gente busca a Deus, a gente quer esse lugar eterno que a gente tanto sonha, né? Então não adianta de nada, às vezes a gente pode ser grande aqui, mas pequeno lá no céu, e daí, né? O que vai valer? Tudo que eu aprendi aqui na história de Débora ali, desconhecida praticamente, né? Um ponto, acho que a palavra-chave da ministração de hoje é persistência. Sabe? Persista no pouco, persista no grande que o Senhor te entregou. Não desista, não se frustre às vezes por muitas vezes não ter validação, mas persista, porque a palavra de Deus diz que Ele não é injusto e Ele vê todo o trabalho que é feito. Amém? E é algo que eu queria deixar algumas perguntas, né? Onde você tem servido? Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho? Você tem deixado um legado? Tem deixado uma marca positiva, uma marca de fato de Cristo? Quando as pessoas olham para você, elas veem que de fato você tem gerado algo bom? Ou elas já querem até se afastar de você, porque já sabe que aí vem bucha? E não tem problema, gente, às vezes acontecer. Tinha algum período da nossa vida, uma musiquinha aqui, ó. Algum período da nossa vida, a gente passar por esses altos e baixos de talvez ser uma bucha, né? Mas o que não pode acontecer? É a gente persistir nisso, né? Não, persista no bom, no positivo. Busque ajuda se você está vendo que as pessoas se afastam de você, se você está vendo que o seu trabalho não está frutificando porque você é bucha. Entende? Busque ajuda. Não tem problema. A gente é falho, a gente pode errar, a gente, às vezes, para nós mesmos nós estamos bons, né? Nós fazemos coisas positivas, mas para o próximo não está sendo. Então, se questione, tá, mas, meu Deus, eu sou servo, eu sou cristão, né? Mas estou sendo uma bucha. Como assim? Não está, tipo assim, não está fazendo nexo assim, né? Você está apenas fazendo tarefas ou construindo um legado em amor e fidelidade? Está sendo fiel naquilo que o Senhor te entregou? Está fazendo com amor? Independente, gente, se é servir na igreja ou se é servir naquilo que o Senhor te entregou fora, sendo um funcionário ou sendo até mesmo um patrão. Independente. Está servindo em amor ou está servindo com fidelidade? Isso está deixando um legado? Servir pode não te dar títulos, mas pode deixar marcas eternas. E a vida de Débora foi isso. Ela não recebeu o título, mas ela foi sepultada num lugar de lágrima, de choro. Ela deixou uma marca eterna. Ela serviu Rebeca ali, serviu Jacó. E se ela tivesse viva, serviria os filhos de Jacó, né? Que ela deixou uma marca eterna. Então, eu queria deixar isso para vocês, né? Uma conclusão. Débora nos ensina que não é um cargo que gera um legado, mas a fidelidade no serviço. E assim como a sua memória ela foi registrada na Bíblia, as nossas obras de serviço também são lembradas diante de Deus, e é isso que conta, né? E é isso, gente. A mensagem que me marcou, assim, um tempo que eu estava abrindo para vocês, assim, né? Um tempo que eu estava com umas dificuldades, assim, até mesmo de validação mesmo. Assim, meu Deus, mas eu não sou validada, né? Aquela coisa toda. E daí Deus pegou, assim, um tempo todo, nesse tempo ali, o Senhor pegou e me falou assim, tá, mas olha Débora aqui. Daí eu fui fazendo meu devocional lá com Deus, assim, e foi assim, ó, na minha cara. Eu falei assim, ai... Como diz a Pri, uma tigresa na cara. Se a Pri me assistir. Mas foi assim, algo que ministrou no meu coração, falou assim, Débora não tinha legado, Débora serviu, foi uma serva. As histórias, não sei se é verdade, tá, gente, mas até estava compartilhando com a Gleice, as histórias falam que Débora, quando ela morreu, ela foi enviada em missão
para enviar uma mensagem para Jacó. Então, tipo, ela é o que dizem, não está na Bíblia, abre parênteses, não está na Bíblia, tá, gente? Mas é o que dizem, que ela morreu servindo uma missão, né? Ela morreu ali servindo ainda a casa de Jacó, né? E eu acho também, se for verdade, por isso também tá a tristeza tão profunda deles, assim, porque ela estava ia enviar uma mensagem a Jacó. E daí, dentro disso, assim, o Senhor ministrou ao meu coração. E como eu sou do departamento de dança, né? E algo que é uma ferramenta que o Senhor me entregou para servir para Ele. E a dança em si, ela é uma exposição, né? A gente acaba ficando vulnerável, como até a Kathleen ministrou hoje ali pra gente. A gente acaba ficando vulnerável e a gente entra muito nesse risco de querer validação humana. Às vezes de querer um aplauso, de querer um elogio. Mas, na verdade, o Senhor não nos chama para isso. Porque o único que é digno de sentar no trono, de receber glória, de receber honra, é o Senhor. Então, quando Ele ministrou isso no meu coração, foi justamente sobre isso, assim, sobre ter esse coração como o de Débora, de não depender de títulos, de não depender de validações, mas de, no lugar, às vezes, de muitas vezes não ser visto, de entender que eu preciso entregar com amor e fidelidade aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Né? Seja qualquer coisa, gente, seja ministrando, seja obedecendo os seus pais, qualquer coisa. Entregue com amor e fidelidade ao Senhor, porque Deus é um Deus justo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.